Fala galera, hoje a gente vai falar de Provérbios 25 e você vai ver alguns cortes nesse vídeo porque, gente, como tem avião passando aqui hoje, então eu tive que dar umas cortadas no vídeo porque quando o avião passa faz muito barulho. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Provérbios 25 é o capítulo onde se inicia os provérbios de Salomão que os homens de Ezequias, rei de Judá, transcreveram. Então a gente acabou aquela parte dos ditos dos sábios e começa essa nova parte, é bem pequenininha. Mas antes da gente continuar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrita ou não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já deixa o seu curtir, porque assim mais e mais pessoas conseguem conhecer esse conteúdo e estudar a Palavra de Deus junto com a gente. Recebi um comentário hoje, na data da gravação desse vídeo, do Alex. O Alex fala que está compartilhando esses vídeos com um grupo de estudos da Bíblia de 30 pessoas. Somos mais de 7 mil inscritos aqui no canal e alguns desses inscritos têm compartilhado esses vídeos com grupos de estudo da Bíblia. Isso é muito legal, porque ajuda cada vez mais pessoas a conhecer a Palavra de Deus. Então, deixe seu joinha, porque isso vai fazer com que mais e mais pessoas conheçam e não custa nada. Aqui no capítulo 25, a gente volta a encontrar aquela estrutura de versículos que não se conectam muito nos assuntos, né? De assuntos diversos, um em cada versículo, ou em cada grupo de versículos, uma característica dos provérbios que foram escritos por Salomão. Aqui são provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias transcreveram, mas ainda são provérbios de Salomão, então tem mais ou menos a mesma estrutura. Não tem nenhum tema central aqui, mas Salomão fala algumas vezes sobre o papel do rei. E Salomão vai falar ao longo de todo o livro de Provérbios, né, sobre o papel do rei, principalmente lá no começo do livro, onde ele escreve os provérbios para o filho dele, né, aquele que assumiria o reinado. De todos os assuntos desse capítulo, um que chamou muito a minha atenção é como Salomão trata a questão do autocontrole. Ele faz isso, por exemplo, no último versículo desse capítulo, lá no versículo 28, está escrito assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Naquela época, uma cidade que não tinha muros, né, uma cidade que estava desprotegida, uma cidade que estava que seria facilmente atacada pelo inimigo. E Salomão fala que, assim como essa cidade que foi derrubada, uma cidade que não tem muros, é o homem que não pode conter o seu espírito, o homem que não controla o seu desejo, que não controla o seu temperamento. O que ele está dizendo então é que a gente tem que saber controlar a nossa ira, a nossa raiva, tem que ter autocontrole dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de como a gente reage diante do que as pessoas falam, diante do que as pessoas fazem pra gente. Porque senão nós seremos como uma cidade derrubada, que não tem muro, que é facilmente atacada pelo inimigo. Uma pessoa que não controla os seus sentimentos, igualmente é, de maneira muito simples, muito fácil, usada pelo inimigo ou atacada pelo inimigo porque não se controla. Salomão, inclusive, já falou sobre isso no capítulo 16. Lá no capítulo 16 a gente lê o seguinte, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o qual controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então Salomão já vem falando ao longo do livro de Provérbios sobre o autocontrole, sobre a gente conseguir controlar a nossa raiva, controlar as nossas emoções. E isso que a gente tem que pensar é como que a gente aplica isso na nossa vida. Me parece que é um ensinamento muito prático, né? Então a pergunta que fica por enquanto é: você tem se controlado? Você tem controlado a sua raiva? Você tem controlado a maneira como você reage ao que as pessoas falam para você? Paulo vai falar sobre isso lá em Gálatas 5, versículo 22. Ele fala de uma maneira muito clara, na minha opinião, quando ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é... E daí ele começa a listar algumas coisas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e ele finaliza com temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui a palavra temperança descreve exatamente esse controle sobre as emoções que nós, como cristãos, devemos ter.
Salomão talvez estivesse falando para todo mundo, né, que as pessoas devem se controlar, devem controlar suas emoções, mas aqui Paulo falando para os cristãos que o fruto do Espírito, ou seja, após a sua conversão, quando você aceita Jesus, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida através de aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador, uma das coisas que o Espírito Santo produz na vida do cristão é a tal da temperança. Então, se você tem sido uma pessoa iracunda, uma pessoa que não controla as reações, uma pessoa que se exalta facilmente, faça uma avaliação da sua vida, ore em relação a isso, porque o Espírito Santo produz na vida do cristão temperança. E isso faz parte de um testemunho que nós damos para o mundo. O mundo se encontra no cristão uma pessoa que se ira facilmente. Esse testemunho certamente não é um testemunho tão positivo quanto o testemunho daquele cristão que, mesmo em face às maiores dificuldades e às maiores afrontas, consegue permanecer em paz consigo mesmo. E aí nós vamos ter diversos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram ataques e conseguiram permanecer em paz, conseguiram permanecer sem revidar a esse tipo de ataque. Homens que morreram como mártires, mulheres que foram duramente atacadas. Bom, é claro que eu não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa que não tem reação, uma pessoa que não briga por nada, que não se posiciona contra uma outra pessoa. Não é isso, né? Quando nós olhamos para a história e grandes homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença no mundo, muitas vezes se posicionaram de forma dura em relação a uma situação, a uma posição, a um comportamento que não é adequado. Se nós formos pegar na história mais recente e formos olhar para o exemplo de Martin Luther King, por exemplo, foi um homem que se posicionou contra uma situação, um comportamento que ele não concordava, né, na discriminação racial nos Estados Unidos, mas ele fez isso em paz, com palavras duras às vezes, com discursos talvez mais inflamados quando necessário, mas ele se posicionou de uma maneira pacífica. E temperança fala disso, temperança fala daquele controle que a pessoa tem, que mesmo em face, como eu falei, a afronta, mesmo em face a dificuldades, consegue responder de uma forma amável, consegue responder de uma forma branda, de uma forma como o Senhor responderia. E aqui vale lembrar que nem sempre o Senhor Jesus agiu de uma maneira branda. Algumas vezes ele foi duro no discurso, ele foi duro na atuação, mas somente quando extremamente necessário. E às vezes a gente encontra em trechos da Bíblia específicos desculpas para a gente se comportar como nós queremos, como a nossa carne quer. Então, a reflexão que eu quero que você faça é como você tem reagido diante das pessoas, diante das circunstâncias, dos momentos onde você é confrontado. De novo, você já sabe, eu não sou dono da verdade, eu não estou falando que o seu comportamento tem que ser A ou B em 100% do tempo. O Espírito Santo produz temperança na vida do cristão e isso é uma mudança de uma velha natureza para uma nova natureza. Existe um processo de transformação da natureza onde a nossa velha natureza morre, as nossas velhas reações morrem e nasce uma nova natureza através do Senhor Jesus nas nossas vidas, através da atuação do Espírito Santo. E aí quem vai dizer qual tem sido a sua reação, como você tem trabalhado isso na sua vida, é o Espírito Santo. Então ore em relação a isso, peça a direção dele em relação a isso. O versículo 16 também fala sobre autocontrole num sentido um pouco diferente, né? Está escrito assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Salomão está falando assim, se controla, irmão, se controla quando você ver mel. Mas me parece muito simples compreender que Salomão não está falando do mel especificamente, né? Senão ele estaria falando de algo único que vai se aplicar num nicho muito específico de pessoas. O mel aqui nesse contexto, na minha opinião, fala sobre aquilo que é desejável aos olhos, sobre aquilo que é desejável para a nossa vida. Então, o que eu creio que Salomão está falando, pelo menos o que a palavra tem falado comigo nesse sentido é: cuidado com a maneira como você aproveita das coisas que são desejáveis.
Se você não sabe controlar a sua vontade, aquilo que a sua vontade produz na sua vida, diante de algo que soa ou que parece como desejável, isso pode se tornar um problema para você. E, gente, eu não estou falando aqui que eu sou perfeito em tudo isso, tá? Eu estou trazendo uma interpretação da palavra baseada em Provérbios 25 e que eu mesmo tenho muito que aprender com isso. Algumas vezes eu já me peguei gastando muito tempo em coisas que eram desejáveis, mas não edificavam o meu espírito. E o Espírito Santo me toca e Deus fala comigo através desse texto, através da palavra, ou numa meditação, numa oração. Deus fala comigo e normalmente a pergunta que Ele coloca no meu coração é: isso tem feito bem para você? Esse tempo todo que você tem gastado nisso, tem edificado a sua vida? Então esse é um pensamento, uma meditação que fala muito comigo, talvez fale com você também. Avalie como aquelas coisas que você deseja, como você tem usado essas coisas, como você tem investido o seu tempo em coisas que você deseja, mas que talvez não tragam um benefício espiritual, um benefício eterno para a sua vida. Lembre-se daquilo que a gente lê na palavra, né? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. E o que Salomão fala aqui, né? Achaste mel, come só o que te basta. Cuidado para não comer mais do que precisa e acabar vomitando. Cuidado para não investir mais tempo do que você precisa naquilo que te agrada, para não acabar sendo exagero, né? O que Salomão está falando aqui sobre autocontrole é isso. Cuidado para não exagerar nas coisas. O versículo 8, Salomão também fala um pouco sobre autocontrole. Ele fala o seguinte: não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando o teu próximo te puser em apuros. Ele começa falando: não te precipites. Muitos de nós nos precipitamos algumas vezes, muitos de nós agimos sem pensar, agimos de maneira como Salomão coloca aqui, precipitada, e acabamos nos arrependendo ou nos colocando em situações que nós não precisaríamos nos colocar por agirmos de maneira que não era necessária, ou de maneira antecipada, de maneira precipitada. Esses versículos todos aqui que a gente leu falam mais ou menos sobre esse assunto de formas diferentes, em áreas diferentes da nossa vida, mas eles falam sobre o autocontrole, sobre a temperança, sobre o cristão ser uma pessoa que não é refém daquilo que sente, que não é refém das suas reações, mas que, através do Espírito Santo, do agir do Senhor sobre as nossas vidas, se torna uma pessoa que demonstra temperança nas suas atitudes. De novo, como eu falei, eu não sou perfeito nisso, eu tenho muito que aprender ainda como controlar, como ter autocontrole, controlar as minhas reações e as minhas emoções. Eu creio que o Senhor tem me levado nesse caminho a cada dia mais aprender com Ele e ter da natureza dEle na minha vida, mas não sou perfeito. E acredito que a reflexão que você deva fazer aqui não é se cobrando da perfeição, mas qual é o meu próximo passo? O que o Espírito Santo tem falado comigo nessa área? Por que eu estou assistindo esse vídeo? Por que o Espírito Santo me levou a estudar Provérbios 25 e eu caí nesse vídeo falando sobre autocontrole? Lembre-se, a palavra tem que falar com você, o Espírito Santo tem que falar com você. Não tome o que eu estou falando aqui como verdade absoluta, mas minimamente reflita sobre isso. Você não precisa concordar com o que eu estou falando, mas já que você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você ore em relação a isso, peça a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, onde eu posso melhorar nessa área? Onde eu tenho falhado nisso? E medita nisso um pouco, relê esses textos que eu coloquei, que a gente citou aqui, e vão estar aqui na descrição do vídeo. Medita neles um pouco e deixa o Espírito Santo falar com você. Muito mais do que eu falando aqui no vídeo com você, o meu desejo é que você medite na palavra, que o Espírito Santo fale com você e te ensine, toque o seu coração. Essa é a minha oração, para que o Espírito Santo toque o seu coração. Galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Se ainda não fez, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Paz.